Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Vinícius Sales e gostaria de compartilhar algo com você muito importante. Escute o que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 12 e 13. Escute isso. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Por que eu li esses dois versículos que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, a primeira carta dele? Porque nesse texto, Paulo ele retrata acerca de uma intimidade espiritual com o próprio Deus. E ele, quando se falava do mundo espiritual, ele acrescenta claramente que a sua palavra não dependia da eloquência, nem da oratória, e nem da retórica humana, e nem muito menos dos conhecimentos dos livros estudados. Mas ele sim enfatiza de um conhecimento, uma experiência, um relacionamento que o próprio Espírito de Deus proporciona para aqueles que se aproximam dele. E é interessante que ele fala acerca do Espírito como que alguém tivesse intimidade com o Espírito. E ele diz que ele não falou de Deus e nem das coisas de Deus, e ninguém discerne as coisas espirituais de Deus se não for espiritual. Agora imagine você que para discernir as coisas de Deus, você precisa ser espiritual. Para entender a linguagem de Deus, uma linguagem amorosa, uma linguagem específica e objetiva, você precisa ter espiritualidade. Espiritualidade, o que é isso? Para quem não sabe, espiritualidade é você ter uma vida devocional, de oração, de comunhão, de graça, de você buscar o mundo espiritual, intensificar a sua vida com Deus, relacionamento, através de um jejum, através da oração, através da meditação da palavra. Isso é uma vida espiritual. É você vigiar, é você ter cautela, é você ter prudência nas palavras, nas ações, mediante este mundo tenebroso, como diz a palavra de Deus. O que o mundo espiritual representa para Paulo aqui? Representa uma intimidade, representa uma comunhão, representa você ir diante de um Deus que criou tudo, porém que ele está pronto para se relacionar com você. A gente tem observado que a maior dificuldade das pessoas é de conhecer o mundo espiritual. A maior problemática da sociedade e principalmente dos cristãos que deveriam ser espirituais, mas não são, é o fato de não conhecer o mundo espiritual. E quando você não conhece o mundo espiritual, você fica perdido. Porque você não consegue discernir o que Deus está falando. Você não consegue interpretar a linguagem de Deus. Quero convidar você para viver uma experiência muito marcante e única. Estamos aí lançando a nossa segunda temporada da Batalha Espiritual. Uma imersão onde nós falamos sobre o mundo espiritual e como você vive no mundo espiritual. Você que não conhece o mundo espiritual vai ter a oportunidade de aprender a lidar. Eu preparei um material muito rico com 3 pontos importantes do mundo espiritual. Você vai aprender o mundo básico, que Paulo fala do leitinho espiritual. Você vai aprender o mundo intermediário, a qual o próprio Jesus disse: o que eu falo agora vocês não entendem, mas entenderá em breve. E você vai aprender o mundo espiritual mais avançado, aonde você vai entender o porquê que os discípulos viveram uma tempestade no Mar da Galileia
se naquele ambiente ali, geograficamente, não tinha como haver uma tempestade, o barco ficar daquele jeito, as ondas bravia daquele jeito. E você vai entender que eles estavam indo em uma obra espiritual, missionária, que era libertar o endemoniado de Gadara, ou o Gadareno, que é mais conhecido como Gadareno. Você vai aprender esses 3 níveis e com certeza você vai viver no mundo secular, no mundo que vivemos, sabendo discernir os ambientes espirituais, as pessoas espirituais e as pessoas que você vive e convive. Você vai entender que o mundo espiritual é uma realidade e que ele está mais presente nos nossos dias do que como na época dos apóstolos. Porém, como viver nesse mundo? Como descobrir esse mundo? Como você desfruta deste mundo? 90% das pessoas que aprendem a lidar com o mundo espiritual têm uma vida plena. E você pode viver essa experiência participando desta imersão de 3 horas de durabilidade. Eu quero te convidar. Vem experimentar, vem desfrutar. E você vai entender a profundidade. Coisa extraordinária. Deus está preparando para você. Deus te abençoe.